Hoje vou compartilhar um pouco com um homem de Deus, né? Um homem que eu amo muito. Eu tenho um zelo pela palavra muito grande, porque eu tenho um carinho muito grande pela vida dele, pelo Henrique Bom, muito mais do que um professor de música, um servo do Senhor nessa terra, que honra o nome dele aonde que ele vai, e que nessa noite vai ser boca de Deus para as nossas vidas. Coloca a mão no seu coração, irmão. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero compartilhar, Senhor Jesus Cristo, da unção do Senhor sobre a vida do Henrique. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja dando a ele, Senhor Jesus Cristo, coisas da eternidade, a fim de que ele seja um ponto de contato do Senhor nessa igreja e para as nossas vidas nessa noite, Deus. Encha o coração dele, Senhor, de revelações novas e genuínas. Vá além daquilo que ele planejou, vai além daquilo, Senhor Jesus Cristo, que ele pensou, que ele intentou. Que nessa noite seja uma noite, Senhor Jesus Cristo, de glória sobre as nossas vidas, céus abertos, noite de cura, de libertação, de transformação, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção. Aleluia, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Então, depois desse louvor, vai ser difícil pregar, hein? Não, mas é fácil ainda. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. O livro da Bíblia mais difícil de achar, né? Gênesis, né? Só abrir nas primeiras páginas aí. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Então a palavra do Senhor diz assim, ó: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidões de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Até aqui. Então, uma palavra que é muito conhecida pela igreja, não apenas pelos evangélicos, mas pelos judeus, pelos muçulmanos. Todos conhecemos a história de Abrão, com certeza. Vamos dizer, depois de Jesus, esse deve ser a pessoa mais conhecida, ou pelo menos um dos 10 mais conhecidos que já pisou na terra. E para poder entrar na mensagem, eu quero dar uma introdução primeiro, para a gente entender o contexto aqui, como que Deus apareceu na vida de Abrão e transformou Abrão em Abraão. Começando por Noé, que é o tataravô de Abrão. Então, a terra, antes, quando estava na época de Noé, a terra cresceu, os homens se multiplicaram. E a palavra do Senhor fala que quando a multidão dos homens se multiplicaram, também cresceu a iniquidade junto. E Deus viu que a maldade do homem era tanta, que Deus queria destruir a terra. Só que Deus viu que tinha um homem justo na terra, que era Noé. E por causa de Noé, Deus fez uma aliança com Noé, onde ele construiu a arca, a gente já conhece a história. E Noé veio o dilúvio, e a família de Noé começou uma nova terra. Então, a primeira introdução que eu dou na palavra dessa noite é: o nosso Deus, ele é um Deus de recomeços. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai sair daqui transformado. O tema da mensagem dessa noite é uma nova identidade. Então, vamos, para a gente chegar lá, vamos na introdução primeiro. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que gerou 3 povos. O Sem gerou os semitas, Cã gerou os cananeus e Jafé gerou vários outros povos. Mas eu quero ficar aqui na palavra, focado no Sem e no Cã.
de Noé, ele viu o pai dele num dia, e ele, em vez de ajudar o pai dele, ele riu do pai dele, ele caçoou do pai dele, que foi Cã. E Sem veio, cobriu o pai, cuidou do pai, e Noé já profetizou na vida do filho: ó, por causa disso que você fez, por você ter zombado de mim, você não ter me ajudado, vocês vão viver em guerra, e vocês vão servir, vocês vão ser subjugados pela descendência do Sem, que criou os povos semitas. Então, agora sim, eu consegui dar essa introdução para a gente entrar na palavra. Abrão, filho de Terã, é descendente de Sem. Ele é tataraneto de Sem. A palavra do Senhor começa ali, a história de Abrão, através do pai dele. A Bíblia não fala o porquê, mas a Bíblia fala que o pai de Abrão pegou Abrão com a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló, saíram da terra de Ur dos Caldeus em rumo a uma terra nova chamada Canaã. Vai ter até a imagem aqui, né, do projetor, para poder explicar. Então, eu tentei pegar uma imagem para poder simplificar. Eles saíram daqui de Ur dos Caldeus, onde atualmente é o Iraque. Eles foram andando em rumo a Canaã, porém o pai de Abrão, ele parou lá em cima, ó, na terra de Arã, que atualmente é a Turquia. Então o que aconteceu? Primeira coisa que eu aprendo com Abrão: a terra de Ur dos Caldeus, ela era uma terra muito desenvolvida. Lá, inclusive, que foi um dos povos que começou com a escrita, com a matemática. Lá era um dos lugares melhor da terra para se viver. Então imagine Deus falar para você sair de uma cidade grande, um lugar desenvolvido, você já tem um emprego, você já tem uma vida, uma família, e simplesmente ir para um lugar que você nem sabe onde é. E Abrão foi com seu pai. Ele foi obediente à autoridade do pai dele na vida dele. A gente tem que aprender com Abrão a ser obediente às nossas autoridades. Aqui na igreja, a autoridade eclesiástica, a autoridade dos governantes. E aí, Terã, pai de Abrão, ficou ali na terra, quis viver ali e desistiu de ir para Canaã. Aí vem o começo da história de Abrão. Deus, ele aparece para Abrão em Gênesis 12, e Deus fala com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus promete para ele: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abrão, ele vivia num contexto na terra onde a maioria dos povos, eles eram politeístas, eles adoravam os deuses. Então, no contexto de Abrão, ele conhecia vários deuses, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E Deus, nesse momento, ele se apresenta para Abrão. Eu acho legal que Abrão, ele não discute com Deus. Ele não fica perguntando para Deus. Quantas das vezes Deus dá uma ordem para a gente quer reclamar, a gente quer ficar perguntando, a gente não tem fé, a gente acha que não vai dar certo. Por que o ser humano, a gente é tão pessimista? Sendo que a gente tem a Bíblia na nossa mão, que nos dá tantas ferramentas. Abrão creu no Deus vivo, e ele saiu ali dessa terra de Arã, e agora ele foi em rumo a essa terra chamada Canaã. Abrão, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. E quantas das vezes, por exemplo, os irmãos sabem que eu dou aula de música, eu pego um aluno lá que tem 40 anos, nossa, meu sonho era aprender violão, mas eu estou tão velho. Quantas das vezes você quer abrir um negócio, você fala, mas eu já tenho 40 anos, 50, eu vou abrir um negócio agora? Irmãos, Abrão começou o ministério dele com 75 anos de idade. Então eu quero te dizer, há tempo. Enquanto há fôlego de vida, há tempo. Enquanto a gente está aqui de pé, há tempo. Pregar é a tempo e fora de tempo. Uma coisa eu falo, se você ainda está vivo, Deus ainda tem algo para fazer na sua vida, e algo grande. E Deus, a promessa que Ele deu para Abrão, não foi somente para Abrão, mas para toda a descendência de Abrão. Que a gente vai estudar, que a gente vai ver depois a descendência de Abrão. Mas Jesus falou que nós somos co-herdeiros das promessas de Abraão através dele. Então essa promessa de Abraão, ela vem até as nossas vidas, até nos dias de hoje.
nos promete que a gente será uma bênção, que onde a gente colocar a ponta dos nossos pés, a gente vai prosperar, que a gente vai vencer. Só que a gente tem um inimigo das nossas almas que fica jogando seta maligna. O diabo, ele tenta nos parar a todo custo. Ele não pode brigar com Deus, então ele tenta brigar com a gente. Eu lembro, hoje de tarde, eu estudando a palavra de Deus, eu ouvi nitidamente a voz do diabo falando: não vai pregar, isso não é para você. O inimigo, ele fica jogando seta na nossa mente. A palavra do Senhor fala que ele anda ao derredor, bramando como um leão. Por que ele não está ao nosso redor? Porque a palavra do Senhor fala que ao redor daqueles que o tempo nos livra, Deus envia os anjos para nos guardar. O inimigo não pode tocar naquele que tem Jesus. Mas uma coisa ele pode: ficar jogando de longe mentira. Eu quero te dizer nessa noite, se o diabo falou que você é fraco, eu venho para te falar pela palavra de Deus que você é forte, porque Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você chegou aqui nessa noite falando que o seu caso não tem mais jeito, eu te digo em nome de Jesus: tem jeito, e o jeito é hoje, não é amanhã, não é ontem, não é depois de amanhã, é hoje. A gente tem que tomar posse da palavra de Deus, posse da promessa que Deus nos deu. Um dia, eu estava um pouco deprimido com algumas questões, algumas lutas, e eu pensei comigo: qual a pior coisa que pode me acontecer? Pior coisa que pode me acontecer, por exemplo, se eu morrer. Eu pensei: meu, peraí, se eu morrer, eu estou com Jesus, eu vou ser salvo, eu vou para a eternidade. Então, tipo assim, isso daí mudou a minha vida. Eu passei a não ter mais ansiedade, irmão. Eu era a pessoa, minha esposa sabe, eu era a pessoa mais ansiosa de todas, com medo do amanhã. Ah, mas e se meus alunos saírem? Ah, mas e se fulano ou ciclano morrer? A gente fica sofrendo por antecipação. Ó, os estudos comprovam, os psicólogos, 90 a 95% das coisas que você está preocupado no dia de manhã nem vai acontecer. Nem vai acontecer, a gente está preocupado. Será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã eu vou ter emprego? Será que amanhã o fulano ou ciclano? Não, a gente tem que confiar na palavra de Deus. Se a palavra do Senhor fala que Deus está conosco, Ele vai continuar conosco, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se repreenda. E Abraão foi com a família dele, com a esposa dele, Sara, com seu sobrinho Ló, e agora ele chegou na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para ele. Jesus falou: aquele que não abrir mão do pai e da mãe por mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. A prioridade da nossa vida, o nosso alvo tem que ser Jesus. Se a gente passar a olhar para Jesus, a gente vai deixar de olhar para os problemas, a gente vai deixar de olhar para outras coisas que nos afligem. Aí eu estudei um pouco sobre ansiedade. Eu descobri que quando você está muito ansioso, quer um segredo? Faz outra coisa, tirando aquilo que está te causando ansiedade. Ah, eu estou ansioso, por exemplo, se eu vou ter dinheiro para pagar uma conta. Vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai jogar uma bola, vai assistir uma pregação, vai ler a Bíblia. Porque quando a gente tira o foco daquilo, o nosso foco passa a ser outra coisa. E quando a gente coloca o nosso foco em Jesus, a palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente fala, irmão, ninguém é perfeito, eu não sou, o pastor não é, eu estou aqui falando, mas todo dia uma luta, aqui na nossa mente. Esse aqui é o campo de batalha maior que existe. Vencer o diabo é fácil, é só se santificar, ficar com Jesus. Agora vencer você mesmo é o maior gigante. É se levantar, mesmo que tudo está dando errado, você fala: Deus, tu ainda é o meu Deus, Deus, o Senhor ainda está à frente da minha vida. É quando o médico fala: ó, isso daqui para você não tem jeito, infelizmente não tem cura. E você crê para você, o médico falou que não tem cura, mas para Deus tem cura sim. É a gente ter foco em Jesus, Ele é o nosso alvo. A promessa dele maior é a nossa salvação. Jesus, Ele já deu a vida dele, Ele nos deu a salvação. Ainda que Jesus não me dê mais nada, se eu não tiver esposa, se eu não tiver família, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver nada, eu ainda sou um homem muito rico por ter Jesus. Parece fácil falar, mas na hora de agir é difícil. É difícil adorar a Deus. É difícil adorar a Deus quando as coisas ruins acontecem. Não é fácil. Mas Jesus falou: não é fácil. Quem quer me seguir, a gente acabou de ler, toma a tua cruz. Jesus podia ter falado: toma aqui
um buquê de rosa, toma dinheiro aqui e me segue, toma uma casa nova e me segue. Porque o que a teoria da prosperidade muitas das vezes tem sido pregado hoje na internet, no nosso meio vem para Jesus que você vai ser próspero. Vem para Jesus para você ser rico, Jesus vai te dar um carro novo, uma casa nova, mas o nosso alvo não é isso. As coisas da terra acabam, tudo perece, tudo acaba, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Aleluia. Primeira coisa que Abraão fez quando ele chegou na terra de Canaã, ele levantou um altar para o Senhor e adorou a Deus. Ele colocou a Deus como prioridade na vida dele. Depois ele armou as tendas, ele armou o acampamento, ele viu se tinha comida, se tinha provisão. Primeiro ele priorizou a Deus na vida dele. Quantas das vezes a gente prioriza tanta coisa e às vezes a gente, na hora de dar o dízimo, a gente dá o dízimo errado, sendo que o dízimo é a 10ª parte. Quantas das vezes a gente prioriza, no momento difícil, em vez de a gente orar, a gente reclama. Quantas das vezes a gente prioriza ter fé no dinheiro, porque eu tenho tanto guardado, porque eu tenho tantos trabalhos para fechar, então vai dar certo. Isso tudo é coisa que pode acabar da noite para o dia. A nossa confiança tem que estar em Deus. Abraão mostrou para a gente o que é colocar Deus como prioridade. Imagina o tanto de tenda que ele tinha que armar, imagina o tanto de coisa que ele tinha para fazer. Ele tirou o tempo dele e falou: primeiro eu vou adorar o meu Deus. Deus prometeu a Abraão que ia dar Canaã para ele. Abraão não chegou tomando Canaã, chegou brigando, chegou discutindo. Ele chegou e ficou quietinho no canto dele. Ele agiu com sabedoria. Quantas das vezes a gente quer ganhar coisas no grito, a gente quer ganhar coisas na raiva? A gente tem que ser prudente. Os frutos do Espírito, um deles é autodomínio, domínio próprio. Quando eu era criança, eu via aqueles homens dançando no poder na igreja, marchando, eu falava: esse é cheio de Deus. E eu cresci achando que aquele que grita muito é cheio de Deus, o outro que está pulando, o outro que está rolando no chão é cheio de Deus. Até eu descobri que Jesus fala, até depois que a gente cresce e começa a estudar mais a Bíblia, e a Bíblia fala que aquele que é cheio de Deus, você vai descobrir não pelo que você vê, mas pelo fruto que essa árvore dá. A gente olha para aquela árvore linda, maravilhosa, toda rosa, toda florida, mas cadê o fruto da árvore? Só que o homem, a gente só olha para o exterior, a gente olha, a gente quer ver aquilo que nossos olhos estão vendo, a gente não vê o que Deus vê. Deus nessa noite Ele te vê, Ele olha para cada um de nós, Ele olha para o seu coração, Ele sabe o que você está passando. E nessa noite Jesus, eu acho tão lindo, quase toda vez que eu prego eu falo: Deus podia ter enviado anjos aqui hoje. Jesus podia ter prometido aos discípulos: toda vez que vocês se reunirem, eu vou enviar 10 anjos. Não, Ele falou: eu mesmo estarei presente quando tiver 2 ou mais em meu nome. Irmão, Jesus está aqui. Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfadigarão. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A gente vai subir como uma águia, não como uma galinha que na hora que começa a subir, ela não aguenta subir e cai. Isaías 49, 15. Ainda que a mãe se esqueça do filho, que ainda amamenta, que eu acho bem difícil, quem é mãe vai saber muito mais do que eu. Ainda assim eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E no versículo seguinte: eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Deus, Ele é tão grande que Ele sabe quantas estrelas tem no céu, e Ele conhece o teu coração, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, que Ele, sendo um Deus todo-poderoso, Ele desceu na terra, no corpo de um homem pecado, no corpo de um homem carnal como nós, que foi Jesus, próprio Deus encarnado. Jesus, como homem, Ele sofreu todas as tentações possíveis, Ele venceu todas, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso às promessas de Deus. E o que acontece com Abraão? A terra ali naquele momento, ali em Canaã, estava tendo fome, e Abraão foi buscar no Egito comida. Então Abraão não é perfeito, ele não é Jesus. Abraão era um homem pecador como eu e você, e Abraão errou, porque ele foi para o Egito sem consultar a Deus. Ele foi simplesmente: já que não tem comida, eu vou lá para o Egito. E ele foi, e chegou lá, ele combinou com a esposa dele: vamos falar que você é minha irmã, porque se o faraó gostar de você, ele vai querer me matar e vai querer te tomar como esposa. Ele mentiu, ele quis ganhar as coisas da mentira.
E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Não importa o quanto seja difícil falar uma verdade, mas a verdade sempre é melhor do que a mentira. Como diz o ditado popular, mentira tem perna curta. E aí foi dito e feito. Faraó gostou da mulher de Sara com 65 anos de idade e tomou ela como mulher, mas ele não conseguiu deitar com ela, porque Deus apareceu para Faraó em sonhos e falou, e Deus, além de aparecer em sonho, colocou doenças em Faraó. E ele chegou para Abrão e disse, Abrão, o que está acontecendo? Por que o seu Deus está me machucando? Eu quero te dizer, meu irmão, ainda que você erra, Deus ainda luta por você. Se você errou, se arrependa, que Deus está aqui de braços abertos. E Abrão falou, ela é minha esposa, vou te falar a verdade, me perdoa. Aí falou, pode ir embora. E Faraó deu ele um monte de presente, pode ir embora, vai com o teu Deus. E Abrão volta para Canaã. E ele fica em Hebrom. Hebrom atualmente está mais ou menos ali no território que atualmente fica ali na Cisjordânia, entre Israel e a Palestina, naquelas guerras ali. Inclusive Hebrom já pertenceu a Israel no ano de 1967 até 1997. Essa terra de Hebrom ali pertenceu a Israel, mas por causa das guerras políticas voltou a pertencer ao povo da Palestina. E o que aconteceu? Abrão ficou ali em Hebrom, só que teve uma guerra de 5 reis contra 4. E Abrão não se meteu nessa guerra, porque ele estava lá no cantinho dele. Quantas das vezes a gente se mete em problema que não é nosso? E Abrão está ensinando para a gente, não se meta em problema que não é teu. Irmãos, é tão difícil cuidar da nossa vida. Tem gente que além de cuidar da própria vida, tem que cuidar da vida do vizinho. Está preocupado aqui com o que o irmão está vestindo, o que o outro está falando, o que o outro está fazendo. Só que no momento a guerra chegou até Abrão, porque sequestraram o sobrinho dele, Ló, o irmão dele, pai de Ló. E Abrão falou, não, eu vou defender, eu vou lá resolver isso. Porque Abrão, ele se importava também com os seus, e ele foi buscar Ló. E aí Abrão ele foi sábio, ele foi de noite. Enquanto os soldados estavam dormindo, Abrão foi lá e derrotou os inimigos tudo, e salvou Ló, com o irmão, com toda a família. E aí olha só que interessante. Aí quando ele foi abençoado por Deus com essa vitória, aí começou a aparecer um monte de gente. Está aparecendo os dias de hoje. O dia de Abrão está igual os dias de hoje. O cara às vezes está pobre, está falido, não parece um para ajudar. Na hora que ele começou a prosperar, começou a aparecer um monte de amigo. Aí veio o primeiro amigo, Melquisedeque, o sacerdote. Eu fiquei muito feliz de descobrir isso, porque eu achava que somente Abrão que começou ali a ser os primeiros adoradores de Deus, depois de Noé ter morrido. Mas não, a Bíblia fala de um sacerdote que é Melquisedeque, que ele era sacerdote, servo do Deus Altíssimo. Quantas das vezes a gente tem a síndrome de Abrão, a gente acha que a gente é único. Porque se eu não tocar guitarra, ninguém vai tocar. Se eu não tocar teclado, ninguém vai tocar. Se eu não pregar, ninguém vai pregar. Quantas vezes? Porque se eu não estiver no meu serviço, não vai ter outro que vai ficar. Porque se não for eu. Irmão, a gente não é nada. A gente vai ver na frente, quando Deus aparece para Abrão e fala, Deus, eu sou pó e cinza. Se Abrão era pó e cinza, o que eu sou então? Mero. E aí olha só o que Abrão fez. Ele deu um dízimo para o sacerdote. Deus não mandou, ele deu de bom coração. Uma vez alguém me perguntou, Henrique, dar dízimo é obrigatório? Eu falei, se é obrigatório, não é. Mas o mínimo que eu posso fazer para Deus é devolver 10% do que Ele me deu. É o mínimo. Se eu der menos que 10%, eu sou um miserável. Se é obrigatório ou não sei. Na verdade eu sei, mas não vou discutir. É obrigatório sim, porque Jesus falou. Vocês dizimam da arruda, da hortelã, de tudo isso? Eu te digo, mas dizime mais do amor, da bondade, da benignidade, mas fazer as coisas novas sem deixar de fazer as antigas. Abrão deu 10% de tudo que ele tinha para o sacerdote sem Deus pedir, irmão. E Deus pedindo para a gente, quantos de nós não faz? E aí vem o rei de Sodoma, todo poderoso. Abrão, esses negócios aí que você conquistou e um tanto disso aí é meu, tá? Você pode devolver? Abrão falou, devolve. Levar tudo que é teu.
Porque eu não quero que um dia você vira para mim e fala que eu só prosperei por sua ajuda. Olha só que legal, Abraão sempre coloca Deus, se ele prosperar por causa de Deus, não por causa do rei de Sodoma ou de qualquer outra coisa. Aí vamos lá, Abraão continuou vivendo a vida dele, e já com 86 anos de idade, depois de 11 anos que Deus prometeu para ele, Abraão está lá, Deus, cadê meu filho? Cadê minha promessa? Tem 11 anos que eu estou esperando. Quantas vezes você veio aqui nessa noite falando, Deus, eu estou orando por essa causa, tem 1 ano, tem 2, tem 5, tem 10, nada. Mas irmão, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Abraão tinha muita riqueza, mas ele ainda não tinha totalmente prosperidade. Porque riqueza é acúmulo de bens, prosperidade é abundância em tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Essa definição de prosperidade, mais usada atualmente pelos pregadores, teologicamente falando, é tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Se eu preciso de um carro para eu cumprir o meu propósito, eu tenho um carro e cumpro o meu propósito, eu sou próspero. Mas se eu faço algo que eu não preciso de carro e eu não tenho carro, eu sou próspero do mesmo jeito. E nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ah, então por que tem... Deixa eu me perguntar, por que tem gente passando fome na África? Por que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Bom, a Bíblia fala que aquele que é servo do Senhor nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O ser humano, ele só quer procurar Deus na hora que tudo está dando errado. A pessoa está rica, está casada, está próspera, ele deixa Deus de lado quantas vezes? A gente só quer buscar Deus quando tudo está difícil, quando está ruim. A gente precisa de buscar Deus enquanto está bom, para continuar melhor. E Deus aparece para Abraão e fala de novo: eu vou te dar a sua promessa. Mas aí a esposa de Abraão não aguentava mais esperar. Falou: Abraão, quer saber? Pega a minha empregada, faz um filho com ela e pronto, está resolvido. É o famoso jeitinho brasileiro. Fazer do nosso jeito. Aí Abraão, que tinha uma promessa de Deus para cumprir na vida dele, ele pegou e fez do jeito dele, sem consultar Deus, de uma forma errada, pecaminosa. Ele ficou com a empregada dele e gerou o primeiro filho dele, que chama-se Ismael. Não esperou em Deus, fez do seu jeito. Aí sabe o que aconteceu? Isso veio trazer problemas para ele no futuro. A gente vai descobrir o porquê. Agora sim, até aqui foi só a introdução, agora sim é a palavra que vai começar. Que foi o que a gente leu nessa noite, Gênesis capítulo 17. Deus aparece de novo para Abraão, só que agora Abraão já tinha 99 anos de idade. Deus prometeu para ele lá atrás com 75 anos, e agora com 99 anos, 24 anos depois, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Em outra tradução, ande na minha presença e seja íntegro. Tem como ser perfeito? Não. Mas tem como a gente tentar ser perfeito? Aquele ditado: mira nas estrelas. Talvez você não acerta nas estrelas, mas acerta a lua. A gente tem que pensar grande, mirar grande. Aí Deus prometeu: Abraão, eu ainda sou teu Deus, eu vou te multiplicar grandemente. E aí Deus fala: não chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Quando eu era criança, eu ouvi essa passagem pela primeira vez. Várias vezes eu, depois de adulto, crescendo na igreja, eu ouvi várias pregações. Eu ficava me perguntando: mas peraí, que promessa que é essa? Grande promessa, meu camarada chamar Abraão, agora chamar Abraão. Né? O que isso quer dizer, né? Então mudem para mim, por favor, o reto projetor aí. Estudando o original na palavra hebraica, a gente vai descobrir, em cima de tudo está o nome de Deus, Yahvé, que a gente fala em português, Yahvé. Esse nome ele nem é tão pronunciado. Eu até tentei buscar como o judeu pronuncia. Esse nome ele é tão sagrado que ele é o nome de Deus, YHWH. A tradução do nome de Deus, ele fala para a gente lá em Moisés. Quando Moisés pergunta: quem és tu?
Moisés vê aquela sarça ardente pegando fogo e a sarça não se consumir. Quem és você? E Deus falou: eu sou o que eu sou. É a tradução do nome de Deus. Eu sou o que eu sou. Aí, o que Deus é? Aí a Bíblia mostra muitas coisas do que Deus é. É o Deus da provisão, Jeová Jiré. É o Deus que te dá paz quando tudo está dando errado, quando tudo está difícil. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor que te dá a paz. Porque Yahvé, a gente traduz também em português como Jeová. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura. Jeová Rafa, o teu Deus te cura. Esse Deus está aqui nessa noite. Tudo que Deus prometeu está aqui hoje para se cumprir. Não precisa nem esperar a pregação, o culto acabar não. Onde você estiver enfermo, põe a mão agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Determina sobre a tua casa agora. Se o teu problema está lá, você vai chegar em casa hoje, vai resolver isso. O que tiver a teu alcance, é você que vai pôr a mão na massa e resolver. O que não está no teu alcance, meu irmão, está na mão de Deus. Aí, olha só, Deus pegou uma parte dele, a letra H, e colocou lá no nome de Abraão, que em hebraico é Avraham, em inglês é Abraham. Então, o português eles podiam ter colocado o H, teria facilitado bastante. Abraão virar Abraão com H. Então, olha só, o tema da mensagem dessa noite: uma nova identidade. Deus deu para Abraão uma nova identidade. Nessa noite, Deus ele muda o teu nome, Ele te dá uma nova identidade. Quer saber como? Dessa porta para fora você era um adúltero. Agora você não vai ser mais um adúltero, que Deus vai mudar a tua identidade. Daquela porta para fora você era um mentiroso. Agora você não vai ser mais mentiroso, que hoje Deus muda o seu nome. Deus colocou um pedaço dele dentro de Abraão. Deus colocou um pedaço da identidade dele dentro de Abraão. E depois a gente estudando mais a Bíblia, a gente vê Jesus, Romanos, Paulo falando: nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padeceremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 17. Gálatas capítulo 3, 28. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo livre, não há macho nem fêmea, todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Meu irmão, Jesus morreu para todo mundo. A gente fica vendo essas guerras no mundo. Que Deus abençoe Israel. Sim, que Deus abençoe Israel, sim. Mas que Deus abençoe a Palestina também. Eles também merecem Jesus. Quantas das vezes a gente quer Jesus só para a gente? Tanto a igreja católica quanto a evangélica. Porque eu estou salvo, é só na minha igreja que as pessoas... Quantas vezes as religiões, eu tenho estudado essa religião na faculdade de teologia, quantas das vezes cada religião toma para si. Irmão, Jesus é para todo mundo que nele crê, aceitar Ele como único Senhor e Salvador. Deus vai julgar, somente Jesus salva. E naquele grande dia, Apocalipse fala para a gente, muitos virão e falam: Jesus, mas eu fui na igreja todo domingo, eu profetizei em teu nome, eu curei, eu preguei, eu orei. Jesus fala para eles: eu nem te conheço. A coisa que eu tenho mais medo na Bíblia, o versículo que eu tenho mais medo, é Jesus virar um dia para mim e falar: quem é você? Nem te conheço. Mas a gente leu que Deus está com o nosso nome gravado na palma das mãos. Como que Ele não conhece? Porque Deus conhece aquele que busca Ele. Aí eu volto a responder a pergunta: por que na África tem tanta miséria? Porque a África é o continente que menos busca a Deus. Por que tanto problema acontece? Porque muitas das vezes a gente busca no homem, busca nas riquezas da terra, mas não busca em Deus. E a mulher de Abraão? Deus fez a mesma coisa. Sarai, agora virou Sara com H no final. Deus colocou a identidade dele na vida da esposa de Abraão. Eu vou te falar uma coisa: a promessa de Deus ela é para a tua vida, mas ela é para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família, para a tua igreja, para a tua cidade, para a tua nação. A gente tem que determinar, declarar em nome de Jesus: eu não vou ser guiado pela política. Se é Lula, se é Bolsonaro, eu não quero nem saber, eu vou prosperar em nome de Jesus. Se tiver pandemia ou não, eu vou prosperar em nome de Jesus. Se tudo der errado, ainda assim eu louvarei. Porque a maior prosperidade não é o dinheiro, não é as coisas materiais, é ter Jesus de verdade. É saber que se eu tomar um tiro agora, se entrar um terrorista aqui agora com a metralhadora e falar: quem não negar Jesus agora vai morrer. Será que metade aqui vai negar Jesus?
né? E serve para mim também. Então Deus dá a gente uma nova identidade. E aí, a Sara ouviu a conversa. E sabe o que ela fez? Ela riu. Ela falou, eu com 89 anos de idade, que ela tinha 89 anos de idade, falou, eu vou ter filho com 89 anos de idade? Eu achei tão interessante que o anjo chegou para ela e falou, Sara, você riu? E ela, eu não ri não, parecendo uma criança. Quantas das vezes a gente é como Sara, sem fé, incrédula e imatura? O anjo falou para ela, Sara, eu vi que você riu. Sara falou para o anjo, eu não ri não. Leram na Bíblia depois. Eu nem acreditei nisso, eu nunca tinha lido isso. Umas pequenas coisinhas, né? Ela foi imatura. Independente se ela crê ou não, a promessa de Deus veio. E ela gerou seu filho Isaac. Abraão agora, cheio de Deus, gerou a promessa que Deus tinha prometido para ele. E a promessa é no tempo de Deus, não no nosso. Abraão então recebeu a promessa dele. Só que lembra lá atrás que ele tinha feito algumas coisas da própria vontade dele sem Deus mandar? Aí o que aconteceu agora? A mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que ele teve como empregado, começou a brigar com a mãe de Isaac. Porque infelizmente tem coisa na vida, Deus ele perdoa os seus pecados, mas as consequências vêm. Não tem como. Se eu fumo a vida inteira, depois eu chego, Jesus me perdoa? Perdoa. Você vai ser salvo? Vai ser salvo, porque o teu pulmão vai continuar preto, a não ser que seja um milagre. E aí, Abraão não teve jeito. O que ele fez? Pegou o filho dele mais velho, Ismael, junto com a família dele, e falou, Ismael, eu estou te dando aqui sua herança, vai embora, vai viver sua vida, que não tem como mais a gente ficar junto. O Deus é tão bom, que a palavra de Deus fala, eu abençoarei Ismael e a sua descendência também. E atualmente a descendência de Ismael é o povo árabe. O povo árabe são os descendentes de Ismael. E o povo judeu ou hebreu são os descendentes de Isaac. E hoje vive naquela guerra. Olha só, um camarada chamado Abraão, que era um homem carnal como nós, muito considera santo. Eu vejo um homem como eu e você. Por causa de um erro dele, hoje nações estão brigando, estão se matando, por causa de uma terra pequena, no meio de um deserto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. E aí Deus mesmo assim abençoou a descendência de Ismael, abençoou a descendência de Isaac. E para finalizar a palavra dessa noite, Deus um belo dia, e aí Abraão, estou conjecturando, tá? Foi desse jeito, mas vamos falar com a linguagem atual. E aí Abraão, como é que está a sua promessa? Deus, obrigado, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, está tudo muito bom. Nossa Deus, eu estou vivendo tudo que eu sempre sonhei. Aí então beleza, sobe lá no monte, Moriá, e sacrifica o teu filho para mim. E aí doeu, né? Irmãos, se Deus te tirar algo nessa noite, mesmo assim amanhã, domingo que vem, você vai estar aqui adorando Ele. E se eu te falar, por exemplo, que nessa semana algum parente seu vai morrer, ou você vai perder seu emprego, ou vai acontecer alguma coisa muito ruim, o que Abraão fez? Ele confiou em Deus, ele pegou o filho dele, subiu no monte, Isaac falou, pai, a gente está indo sacrificar a Deus, mas cadê a ovelha que eu não estou vendo? Sabe qual a resposta de Abraão para Isaac? Deus proverá o sacrifício. É confiar em Deus quando tudo está dando errado. Já está determinado, você vai sacrificar o seu filho para mim. E ainda assim Abraão continuou confiando que Deus iria prover. E Abraão vai, deita o filho dele, coloca a venda, pega o cutelo, a faca, vai lá e agora tem que matar o filho dele. Um anjo pôs a mão na frente e falou, pera aí. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes Deus ainda não interviu, porque Ele quer que você aprenda. Uma coisa que eu aprendi no podcast sobre finanças, sobre outros assuntos é tudo que a gente passa, que sirva de aprendizagem. Você quebrou financeiramente?
que sirva de aprendizagem para você reerguer o negócio e não quebrar de novo. Deu errado no relacionamento, que sirva também de aprendizagem quando o próximo não der. Você desobedeceu alguma coisa, fez algo de errado, que sirva de aprendizado para dar certo daqui para frente. E Deus realmente, Ele proveu o sacrifício. O nosso Deus é um Deus da provisão. Mas eu quero te dizer, quando a gente coloca nas mãos de Deus, é no tempo dele, não no nosso. E às vezes o tempo de Deus pode ser no último segundo. Quando você falar, acabou, desisto, não tem mais jeito. Aí Deus vai, o anjo põe a mão e fala, pera aí, para você não tinha jeito, mas agora tem. O que está no nosso alcance, cabe a nós fazermos. Agora, aquilo que não está no nosso alcance, está nas mãos de Deus. Se coloque de pé nesse momento, até aqui nos deu o Senhor. Fazer uma breve oração. É a oportunidade que você tem de orar para Deus e falar, Deus, muda minha identidade, muda minha história, muda minha casa, muda meu emprego, muda minha vida, me sara, me cura, me transforma. Vamos orar? Receba em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nesse lugar, provisão do Senhor. O Senhor proverá. Eu tenho certeza que o Senhor proverá mantimento para essa pessoa que não tem mantimento, que está aqui clamando teu nome, Senhor. O Senhor proverá cura para essa doença, que o médico já falou que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. O Senhor proverá nesse lar que está destruído. Hoje, em nome de Jesus, vai haver aliança, vai haver restauração. Senhor, o Senhor proverá, Senhor, onde a terra seca, que agora as nascentes de água começam a nascer, começa a gerar vida, Senhor. Eu profetizo vida em nome de Jesus. Eu profetizo vida nessa noite sobre cada um aqui, sobre a família de cada um, sobre o trabalho de cada um. Eu profetizo prosperidade. Senhor, nós profetizamos nessa noite, Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Toma a frente de tudo. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da paz, o Deus da cura, Tu és o nosso Deus, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória, nós declaramos a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Tomamos posse da vitória, em nome de Jesus. Louve e adore o Senhor. Toma posse da vitória, em nome de Jesus. Sim, Jesus.